Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos mais aqui uma vez para fazermos o Evangelho do Lar em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini, Arca de Noé. Antes de nós começarmos o nosso Evangelho, vamos lembrar que as palestras públicas acontecem aos domingos às 19 horas. Então vamos antes fazer a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e nosso Guia, e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, seus trabalhadores de luz, que são os mentores da nossa casa. Vamos pedir que sempre eles nos ilumine, nos dê força e coragem para seguir os seus caminhos, que assim seja. A nossa lição hoje está no livro de Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Está na lição 77 com o título Se Procuras o Melhor. Começa assim: Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 14. A paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentará sublime ideal, contudo, se não tens paciência de realizá-lo. Então, se a gente pode sonhar ser uma pessoa que tem um ideal, um sonho, mas para isso a gente tem que ter paciência de realizá-lo. Sonhas cumprir elevada missão, mas se não tem a paciência de sofrê-la, porque quem cumpre elevada missão passa por muitos desafios durante a vida, né? Nós às vezes observamos as pessoas que a gente tem muita admiração e são como um ídolo para nós, mas a gente não imagina o tanto de disciplina, o tanto de renúncia que ele teve que ter na vida para chegar onde chegou, né? A gente não fala essa coisa material, não, a gente fala espiritual principalmente. Levantarás preciosa instituição, contudo, se não tens paciência de sustentá-la. Queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construí-la. Planejas belo futuro para teu filho, contudo, se não tens paciência de educá-lo. Aspira a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la. Sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomilcor que deseja fruto na árvore. Primeiro a paciência de preparar a gleba, em seguida a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não despreze a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Então, para refletirmos como está a nossa paciência, precisamos começar o exercício em nosso lar. Mas é no lar que precisamos trabalhar o amor, a paciência e a alegria. Porque, geralmente, na nossa casa, nós temos os maiores conflitos, né? Às vezes nós olhamos a casa do vizinho, assim, nós vemos uma harmonia, nós ficamos assim, nossa, como será que eles conseguem? Todos enfrentam conflitos. Então, o que acontece? O amor tem que ser construído, a paciência tem que ser construída, o ouvir o outro, a atenção, a gente melhorar a nós mesmos, corrigir os nossos erros para conviver melhor, porque a gente não melhora o outro, a gente melhora nós mesmos, a gente mesmo, né? Porque nós sempre colocamos a culpa no outro. Mas e nós? Será que nós, quando uma pessoa vem falar com a gente não está irritada, já está querendo dar aquela resposta bem mal dada, bem mal criada? E o que nós fazemos para causar a fúria no outro?
Nós temos que pensar. E isso a gente pode pensar que às vezes vem de encarnações passadas. E a doutrina espírita, ela é muito, muito sábia, que ela diz para nós que às vezes o que acontece nessa vida são causas de erros do passado. Então nós precisamos nos melhorar, nós precisamos aprender a conviver melhor. Nós temos que aprender a nos conter às vezes aquela palavra que a gente fala muito rápido, né? Conter os nossos julgamentos, conter as nossas críticas. Nós queremos a felicidade imediata, né? Nós esquecemos que a felicidade, ela precisa ser construída. A gente precisa trabalhar nela. Para isso a gente tem que ter disciplina. Nós temos que fazer boas leituras. Nós temos que trabalhar em nós os bons sentimentos, os bons pensamentos. Nós precisamos da paciência para cultivar bons relacionamentos, tanto no lar como no trabalho, em qualquer convivência que nós tivermos. Se nós formos uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que já levanta reclamando da vida, com aquele mau humor, ninguém quer ficar perto da gente. Como é que nós vamos ter bons relacionamentos? Quem reclama muito, todo mundo corre. Às vezes somos ótimos com os de fora, né? Tratamos as pessoas de fora como se eles fossem reis, rainhas, mas os de casa tratamos com palavras duras, sem paciências, e nós precisamos melhorar isso, porque tudo começa em casa. Devemos buscar em nós o que precisamos melhorar. No livro Calma, nós temos um recadinho que é muito interessante, diz mais ou menos assim, olha: analisemos através das lentes da introspecção, a reconhecermos em nós imensamente distantes da condição de anjo. Então nós não somos anjos, né? Porque se nós fôssemos anjos, nós não estávamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Então quando nós nos analisamos muito assim, quando a gente para e pensa e analisa o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente faz para o outro, se coloca no lugar daquele que nós estamos nos tratando mal, o que acontece? Isso nos ensinará que os companheiros com os quais convivemos nem sempre conseguirão apresentar, por enquanto, qualidades que ainda não possuímos. Então nós cobramos do outro qualidades que nós ainda não possuímos. Nós cobramos do outro perfeição e nós não somos perfeitos. E raciocínios mais profundos nos farão sentir a necessidade de calma. A gente precisa ter calma para construir a paciência, para construir a paz em nosso lar, em nossa vida. E tolerância, tolerar, porque ninguém é do jeito que a gente acha que deve ser, ninguém é do jeito que a gente quer. Tolerância de uns para com os outros, em todos os momentos inquietantes da vida. Então nós temos que pensar nisso, né? Nós temos que ter calma. Então, nós temos nós vamos aqui refletir mais um pouquinho, quando ele fala assim, ó, aqui no estudo nosso que nós fizemos, essa frase: lapidar afirma que o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Então nós temos que procurar nos edificar, procurar nos melhorarmos como pessoas, melhorar internamente, espiritualmente, melhorar os nossos sentimentos, tirar de nós o egoísmo, a raiva, né? Então nós temos que fazer isso para a gente sermos melhores. Construir, realizar, sustentar, educar, aprender, são verbos que nós observamos muito nessa lição, né? Renunciar, persistir, resistir. Esses verbos perdem concurso da paciência. Lembram das virtudes do agricultor amoroso que espera a colheita madura. Então, nós vamos lembrar do agricultor. O agricultor, ele prepara o terreno, depois ele planta, depois ele fica esperando para ver se vai dar certo, se o tempo vai colaborar, se vai dar tudo certinho para depois ele colher. A natureza é muito sábia, nós temos que observá-la melhor. Nada é corrido, tudo é construído a seu tempo, a sua hora.
paciência de preparar a gleba, plantar, cultivar, defender, auxilia-nos, lembram das virtudes do agricultor amoroso que espera a colheita madura. Então, isso daí, a gente tem que esperar a colheita madura na nossa vida, mas para isso a gente tem que plantar. Né? Nós temos que trabalhar. Jesus trabalha com a gente, Ele está com a gente, os nossos espíritos de luz estão com a gente, os nossos anjos guardiões estão com a gente, trabalhando com a gente, mas nós temos que fazer a nossa parte. Renunciar a alguma coisa, por exemplo, às vezes a gente tem uma vontade muito grande de comer um chocolate. Não é que nós não vamos comer, vamos fazer promessa, não, vamos comer. Mas não naquela hora que a gente quer tanto, para a gente aprender a controlar a nossa vontade, controlar aqueles impulsos que nós temos, que às vezes nos levam a fazer tanta coisa que depois vai trazer consequências tão ruins para a nossa vida. Nós também, no campo infinito da evolução espiritual, somos os pomicultores à espera da colheita sonhada e preparada. Então, nós também temos que plantar, esperar dar frutos e depois colher. O nosso espírito, ele precisa ser alimentado com coisas boas, com boas decisões, com boas leituras, com bons pensamentos. A gente precisa trabalhar o nosso espírito para a gente conseguir evoluir espiritualmente. E isso custa esforço e sacrifício, porque nós temos que ter disciplina para ter boas leituras, nós temos que ter disciplina para renunciar aquelas coisas que a porta larga, né? Aquelas coisas fáceis que a gente tem, que só dá prazer, né? Porque temos a certeza que o melhor, que o melhor, a dávida de Deus, sempre nos encontra e ilumina quando perseveramos na paciência. Então nós temos que ter paciência de construir Jesus em nosso coração. No livro Os Mensageiros, o Aniceto, o livro dos Mensageiros é um livro que foi psicografado por Chico Xavier, que é um dos livros que conta a história do André Luiz no mundo espiritual. E o Aniceto, que era o mentor espiritual do André Luiz, ele fala o seguinte: todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá guardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Isso está nos Mensageiros, capítulo 33. Então é isso. Todo aquele que opere, trabalha, coopere de espírito voltado para Deus, poderá guardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Porque a gente planta para depois colher, né? Nós temos a lei do livre-arbítrio, nós temos que escolher sempre o melhor, trabalhar em nós essa escolha, para podermos conseguir a paz em nosso coração, e isso leva tempo, isso leva paciência. Tem uma historinha que tinha um monge, que é uma historinha até bonitinha, interessante. Tinha um monge que ele andava distribuindo os conhecimentos dele e em troca ele recebia alimento. Então um dia ele estava passando por uma floresta, aí ele viu uma pedra muito brilhante. Apesar de suja, ele percebeu que aquela pedra tinha um brilho esplendoroso. Aí ele falou: eu vou pegar e vou guardar aqui no meu embornar. Aqui em Minas nós falamos embornar, né? Mas é um saquinho que ele carregava com ele para guardar as coisas. Aí ele guardou e foi seguindo o caminho dele. Chegou nas portas de uma cidade. Quando ele estava dormindo, chegou um rapaz, jovem ainda, muito rápido, acordou ele: mestre, eu sonhei que você tinha um tesouro. Aí ele falou assim: tesouro eu? Ele ficou pensando, olhando assim, mas qual tesouro será esse? Ele falou: só se for uma pedra que eu achei na floresta, eu vou te dar ele agora, pode pegar. E voltou a dormir naquela paz de que tem a consciência tranquila, que tem a paciência de esperar, já tem a paz conquistada no seu coração, e ficou lá dormindo. Foi embora. Depois, no outro dia, começou com os ensinamentos dele, fazia os ensinamentos e recebia o alimento e continuava andando. Aí no outro dia, ele estava se preparando para ir embora daquela cidade, quando chegou o jovem de novo. Mestre, ele falou assim:
deixa eu te falar uma coisa, agora material eu não posso te dar mais nada, eu só tenho, espiritualmente eu posso te ajudar com alguns ensinamentos, mas material eu não tenho mais nada, eu já te dei a única coisa que eu tinha, aquela pedra. Ele falou, então, eu quero aprender como que o Senhor fez para dar o diamante mais precioso do mundo sem o apego, sem guardar para si, com a maior liberdade. Então, isso daí, gente, é uma coisa que a gente tem que conquistar, né? Isso leva anos. Nós podemos ver que todas as pessoas os grandes mestres, as pessoas que a gente tem como exemplo na vida, Chico Xavier, Irmã Dulce, Dalai Lama e tantos outros, né? Eles não guardaram nada de material, o tesouro deles estava tudo dentro do coração. Então é isso, né? Agora vamos agradecer a Jesus, a Deus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, seus trabalhadores de luz, por essa oportunidade, e vamos tomar a nossa água e seguir em paz, que assim seja.